Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Muito boa noite a todo mundo que está aqui com a gente no Contraponto Teológico. Já estou aqui, pegando a live, compartilhando. Já curti, porque eu sou assim, e já até fiz um comentário no chat. E eu espero que você faça o mesmo. Então, muito obrigado você que está conectado aqui com a gente no Contraponto Teológico. Meu nome é Cisso, estou junto aqui com o pastor Ricardo. E juntos a gente sempre está aqui na internet, aqui no YouTube, trazendo para você uma troca de ideia a respeito de temas cotidianos e como que a teologia bíblica, como que a igreja, como que a nossa fé apresenta um contraponto em relação aos determinados, os mais diversos temas do nosso cotidiano. Boa noite, Ricardo. Boa noite, meu camarada. Rapaz, eu queria ter toda essa eloquência que você tem, cara, ao falar. É só ensaiar. É só ensaiar, você treina na frente do espelho, você olha pro espelho assim, eu fico fingindo. Não rola, velho. Não rola. Eu tenho bastante vergonha dessas paradas. Você com vergonha. Rapaz, eu sou um cara tímido. Eu sou um cara tímido. Acredito. Só que não. Sou um cara tímido. Mas é isso aí. Boa noite a todos. Boa noite a você que está chegando depois dessa belíssima apresentação do meu amigo, pastor Cisso. É isso aí. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais um bate-papo. Um tema aí super interessante. E vamos ver o que a Bíblia fala acerca disso. Então, gente, já quero te pedir a participação no nosso chat. Faz contato com a gente, manda sua dúvida. Caso você tenha alguma sugestão de pauta, algo que você queira que a gente converse aqui no Contraponto Teológico, rapaz, ouvi isso no meu trabalho, o professor disse isso na faculdade, manda pra gente, que a gente estuda e, obviamente, a gente apresenta para você o contraponto teológico dessa fala. Então, sem muito mais delongas, deixa aqui primeiro dar o boa noite ao pastor Adorian, repito, o maior pastor de jovens. Eu vou falar do Espírito Santo. O Brasil é muito grande, rapaz, não dá para conhecer todo mundo. Vão achar que ele tá te pagando, hein, para fazer essa propaganda aí. Rapaz, ele batizou minha filha. Já tá pago. Então, pronto, já tá pago. Ele batizou minha filha, irmão. Já tá pago. Dona minha mãe também mandando aí boa noite. Veloso, grande Veloso, esperando a gente decifrar o futuro dele. Veloso no final. Leremos a mão aqui da galera. Só mandar. Exatamente. Leitura de mão virtual. Mão. E a gente vai falar aí sobre o futuro. E muito obrigado a presença de vocês. Não esqueçam, por favor, de curtir e compartilhar essa live aí para os grupos de WhatsApp, Telegram. Isso nos ajuda por demais. Então é isso. Pastor Ricardo. Aí, Dodô falou que eu tô diminuindo ele, cara. Não tô não, velho, porque o Brasil é muito grande, não conheço todo mundo, mas do Espírito Santo eu garanto. Talvez é do Brasil, mas aí pode soar arrogante. Pois é. É isso aí. Pastor Ricardo, o tema de hoje. Vamos lá, deixa eu exibir aqui o nosso slides, mas antes disso, deixa eu já deixar claro para a galera aí, fica à vontade para mandar pergunta, para comentar, para ajudar, isso ajuda bastante nessa interação aqui na live, tá? Fica à vontade aí no chat aí, beleza? Nosso tema de hoje, o futuro a mim pertence. A gente vai falar hoje, deixa eu voltar aqui, sobre, não sei se todos aqui já ouviram falar, uma teologia que tem se tornado cada vez mais comum no Brasil, que é a teologia relacional ou teologia do processo. Ela faz parte de um grupo de teologias chamadas de teologias antropocêntricas. O que quer dizer isso? Antropocêntricas é uma teologia que tem o homem no centro, né? É uma teologia humanista, né? Então o homem está no centro. Ela também é conhecida como teologia do processo, como já foi dito, é teologia relacional do processo e também como teísmo aberto. Né? A gente já poderia acabar a live aqui falando que teologia com o homem no centro não é teos. Já tem um problema aí, né? Já tem uma contradição de termos aí, né? Mas enfim. Monstra. E eu vou me basear aqui em muita coisa em um artigo do querido tio Nico, né? Para os mais íntimos, né? O pastor Augusto Nicodemos, né? Nosso querido pastor Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, né? Mas um homem de Deus, né? E ele tem um artigo publicado
no site Teologia Brasileira com o título Teologia Relacional, o Novo Deus no Mercado. Ele vai definir a teologia relacional da seguinte forma. Na realidade, ele vai começar falando, né, sobre como que começou o movimento. Ele vai dizer o seguinte: a teologia relacional como movimento teve início em décadas recentes, embora seus conceitos sejam bem antigos. Ela ganhou popularidade por meio de escritores norte-americanos como Greg Boyd, John Sanders e Clark Pinnock. No Brasil, essas ideias têm sido assimiladas e difundidas por alguns líderes evangélicos, às vezes de forma aberta e explícita, né? Então, ele traz aí uma ideia de como que começa e como que está essa teologia no Brasil. Quem quiser depois conferir esse artigo, é só procurar aí no site Teologia Brasileira que você vai encontrar lá, né? E segundo Augusto Nicodemos, os pontos principais da teologia relacional podem ser resumidos da seguinte forma. Em primeiro lugar, o atributo mais importante de Deus é o amor. O que eles vão dizer? Todos os demais atributos de Deus estão subordinados ao amor, né? Então, não é que Deus não tenha outros atributos, mas assim como a palavra de Deus fala que Deus é amor, eles vão dizer que, em primeiro lugar, vem o amor, na sequência vem os outros atributos, que devem ser... Isso soa verdadeiro, né? Porque... Bonito, né? Parece. É bonito, e outra, a Bíblia fala que Deus é amor, mas a Bíblia não fala que Deus que ele é só amor. Mas olha só o argumento dos caras. A Bíblia fala, Deus é amor. E isso soa agradável aos ouvidos, né? Pra caramba, né? Ainda mais quando a gente está falando de uma... Olha o nome da teologia que a gente está falando, teologia relacional. Então, algo que existe relação, que existe relacionamento, que a raiz é sempre a mesma, né? E o amor está envolvido, por que não? Por que Deus não pode ser em um máximo de amor? Pois é. E eles vão dizer que por conta disso, Deus é sensível e se comove com os dramas de suas criaturas, né? Por conta do amor. Deus é amor. Outra característica, né, que o Nicodemos vai elencar é que Deus não é soberano. Eles vão dizer isso, né? Por quê? Qual o argumento deles? Só pode haver um real relacionamento entre Deus e as suas criaturas se estas, né, estiverem de fato capacidade e liberdade para cooperarem ou contrariarem os desígnios últimos de Deus, né? Caso contrário, não tem relacionamento, né? Não é um relacionamento verdadeiro no ponto de vista deles, né? Ou seja, eles vão afirmar que Deus abriu mão de sua soberania para que isso acontecesse. Portanto, ele é incapaz de realizar tudo o que deseja, como impedir tragédias e acabar com o mal, por exemplo, né? Contudo, ele acaba se adequando, eles vão dizer isso, se adequando às decisões humanas e, ao final, vai obter os seus objetivos eternos. Por quê? Porque Deus vai redesenhando a história de acordo com essas decisões. Então, por mais que o ser humano cometa uma falha aqui e ali por conta das suas escolhas, Deus vai redesenhando e vai corrigindo, né? E no final vai dar tudo certo. É isso que eles vão dizer, que eles vão afirmar. Então, você falou aí o primeiro ponto lá, o atributo mais importante de Deus é o amor. Não sei se você vai explicar isso para frente, mas para o pessoal aí que está vendo a gente agora, a Adriana aí mandando boa noite, Adriana, obrigada aí, tá? Que você está com a gente. Boa noite, Adriana. Explica o que é esse negócio de atributo aí. Mais na frente eu vou falar, porque eu vou falar... Você vai falar? Então tá bom. Então lá na frente a gente conversa sobre atributo. A gente vai voltar a falar. Eu vou falar dos outros atributos também. Terceiro ponto aí, que Deus ignora o futuro. Eles vão dizer que Deus vive no tempo e não fora dele. Ele aprende com o passar do tempo, né? A afirmação deles. O futuro, então, é determinado pela combinação do que Deus quer e as suas criaturas decidem. Então, Deus ignora o futuro. Deus não tem um conhecimento da totalidade das coisas. Deus não sabe realmente o que vai acontecer, porque Deus se impôs uma autolimitação nesse sentido, né? Então, para eles, o futuro inexiste, pois os seres humanos são absolutamente livres para decidir o que quiserem, e Deus não sabe antecipadamente que decisão uma pessoa tomará num determinado momento, né? Ou seja, não é que Deus não conheça o futuro, não há futuro, não é isso? Exatamente. Deus ignora o futuro, porque eles vão dizer que Deus se impôs essa autolimitação, né?
outro ponto que eles vão defender, que vai ser uma característica, é que Deus se arrisca. Por quê? Ao criar seres racionais livres, Deus estava se arriscando, né? Pois Deus não sabia, porque aí tem a ver com o ponto anterior, né? Ele ignora o futuro. Deus estava se arriscando, pois não sabia qual seria a decisão, tanto dos anjos quanto a decisão de Adão e Eva. Então Deus se arriscou, em primeiro lugar, ao criar os seres humanos e os seres angelicais. Porque, como ele ignora o futuro e criou seres livres e racionais, ele não sabia o que eles iriam fazer, o que eles iriam aprontar. Então Deus se arrisca. Eles vão dizer que Deus continua se arriscando diariamente. Por quê? Porque ele ama suas criaturas e ele respeita a liberdade delas e deseja relacionar-se com elas de forma significativa, né? Então, perceba que um ponto está meio que ligando ao outro, né? Está ligado ao outro, né? Outra característica, segundo Augusto Nicodemos, é que Deus é vulnerável, ou seja, Deus é passível de sofrimento, de erros em seus conselhos e em suas orientações. E em seu relacionamento com o homem, seus planos podem ser frustrados, exatamente por conta dessa vulnerabilidade, né? Aí eles vão dizer que Deus se frustra e ele expressa essa frustração quando os seres humanos não fazem o que ele gostaria, né? Então, Deus não só se frustra, mas como ele expressa essa frustração, né? E o sexto ponto aí é que Deus muda. A gente está acostumado a falar que Deus é imutável, né? Que inclusive é um dos atributos dele, é uma das características, né? Eles vão discordar disso, eles vão falar que Deus muda. Eles vão falar que Deus é imutável apenas em sua essência. Em sua essência ele não muda, mas muda de planos e até mesmo se arrepende, olha só, de decisões tomadas, né? Isso está na Bíblia também. Isso, eles vão usar texto, exatamente. Está na Bíblia também. Que a gente vai citar daqui a pouquinho, né? Ou seja, ele muda de acordo com as decisões exatamente dos seres humanos, de suas criaturas, e ao reagir às suas próprias decisões, né? Aí, o que eles vão argumentar em cima disso? Os textos bíblicos que falam, por exemplo, do arrependimento de Deus, que acho que foi isso que você se referiu aí, não devem ser interpretados de forma figurada. Quando fala que Deus se arrependeu, a gente tem que entender que Deus realmente se arrependeu. Eles vão defender exatamente isso, né? Ou seja, esses 6 conceitos que o Augusto Nicodemos... O problema é que a Bíblia também fala que eu sou o Senhor, eu não mudo, né? Sim, exatamente isso, né? Eles se esqueceram desse detalhe, né? Mas eles vão afirmar isso aí. E esses 6 conceitos abordados pelo Nicodemos demonstram de forma muito clara o quê? Que o ponto central doutrinário da teologia relacional é a plena liberdade do homem. Eles querem garantir uma liberdade plena, né? Que é algo que realmente é totalmente antibíblico. Depois a gente vai ver por quê, né? E isso vai se diferenciar tanto da visão calvinista quanto da visão arminiana, porque na visão calvinista, o conceito é de que Deus pré-ordenou todas as coisas. Na visão arminiana, clássica, Deus sabe de todas as coisas antecipadamente. Então você perceba que eles vão se situar no meio disso. Eles não vão... Eles vão limbo entre teólogos, né? Exatamente. Eles não são nem calvinistas nem arminianos nesse sentido. Vai contra as duas correntes, né? E por que ela é chamada de teologia relacional ou teologia do processo? Ela é chamada de teologia relacional do processo, pois sugere que, diferente do entendimento da teologia tradicional, Deus está mais próximo do ser humano num relacionamento de coparticipação com ele, na construção do futuro, podendo até mesmo determiná-lo através de suas atitudes. Então, o relacional vem disso, apontando para esse relacionamento que há, na visão deles, entre Deus e o homem, na construção, né, do que vai acontecer, na construção da história. E do processo também por isso, porque a história ela é conduzida e escrita através de um processo por conta desse relacionamento de Deus com o homem. Interessante, né? Essa ideia, né? Só que o grande problema é que esse conceito sacrifica a divindade de Deus. Por quê? Em primeiro lugar, limita a soberania de Deus. Limita também o pleno conhecimento de Deus. E vai construir um Deus fraco, um Deus mutável, um Deus vulnerável e um Deus limitado, né? E essa teologia ela tem muitas implicações, isso. Ela tem implicações em várias áreas. Em primeiro lugar, implicações hermenêuticas. O que é implicação hermenêutica? É na parte da interpretação do que a Bíblia nos diz, né? O que eles vão dizer? Eles vão dizer que as antropopatias bíblicas devem ser interpretadas literalmente. Você vai explicar a antropopatia. Sim. Aí, para quem não está acostumado com esses termos, né, antropopatia não é comida, não é de comer, não é
uma vitamina, não é nada disso. Não. Antropopatia é quando... Nem é nome de remédio. Nem é nome de remédio também, porque tem uns remédios que tem um nome complicado, né? Antropopatia é quando algum escritor bíblico atribui sentimentos humanos a Deus, né? Então, o que eles vão dizer? Que Deus pode literalmente se equivocar, que Deus pode literalmente se arrepender, que Deus literalmente aprende, que Deus muda, que Deus progride. Porque as antropopatias, ao contrário do que a teologia clássica fala, não é uma linguagem figurada, ela é literal, né? É realmente um sentimento do divino. Exatamente. Exatamente, é isso que eles vão colocar. Mas tem implicações históricas também. Por quê? Eles vão dizer que o teísmo clássico representa o pensamento filosófico neoplatônico de Agostinho e não o ensino bíblico. O que é o teísmo clássico? A forma tradicional de se interpretar o que a Bíblia fala acerca de Deus. Eles vão dizer o seguinte: não, o que as pessoas geralmente interpretam é a ideia neoplatônica que veio de Agostinho. Não representa o ensino bíblico, né? Aí eles vão dizer que o Deus da Bíblia não é distante, não é imóvel, né, e insensível. É um Deus relacional, é um Deus sensível e humano. Mas é um Deus que é humano. Você já reparou que é sempre a mesma arrogância? Sim. Todo mundo que vem com alguma heresia tenta apontar a seguinte arrogância: todos vocês estão errados há milênios. Exato. Tem 2 milênios que vocês estão errados, porque a verdadeira interpretação do texto é essa agora. Que eu tenho agora. Isso, sempre assim. E tem algo que é mais surpreendente, é que quando você pega não só a antropopatia, porque aí você acaba tendo também a implicação antropomórfica, sim, que é você fazer com que Deus ele seja de fato um ser com braços, asa de galinha, que aí é zoomorfismo, né? Não é mais antropomorfismo, zoomorfismo, quando fala que Deus, como uma galinha, esconde os pintinhos. Aí você começa a imaginar Deus de asa, né? Você começa a botar Deus, um homem com asas de galinha. Você começa a colocar em Deus, você literalizando os modos de escrita bíblica, literalizando isso na divindade, você acaba criando um monstro. Você acaba pintando o bicho-papão. Deixa eu só mandar aqui o boa noite para a Sônia e para o Silvano, que eles entraram aqui na live e comentaram aqui no chat. Boa noite, gente. Muito obrigado aí a presença de vocês. Massa contar com a presença de vocês aí. Mas é exatamente isso. E tem uma frase que eu não lembro de quem é, talvez você lembre do pensador, que diz que nós fazemos teologia no ombro de gigantes, né? Então, não dá para ignorar isso, né? É muita arrogância, como você mesmo disse, o cara querer e chegar e falar, não, tudo que Agostinho, por exemplo, falou tá errado, tá equivocado, não representa o pensamento bíblico. E vamos lá. É Agostinho, né? Você consegue discordar de Agostinho? Sim. Seja melhor que ele. Pois é. Enfim, então, implicação hermenêutica, implicação histórica, implicação antropológica. Por quê? Eles vão dizer que o homem tem livre-arbítrio absoluto. A sua vontade não é determinada por nada, nem externa, nem internamente. Ou seja, não há nem elementos externos e nem elementos internos que influenciam na vontade do homem. Lembrando até uma ideia meio pelagiana, né? Bem pelagiana essa ideia aqui, né? Pois é, e o livre-arbítrio é um termo tão complicado, né, cara? Se a gente, por exemplo, eu sei que nós dois temos visões diferentes, nós discordamos sobre o significado do termo. Sim. Olha que doideira. E nós dois temos argumentos aqui, podemos defender. Não estou dizendo aqui se a gente é a favor ou contra o livre-arbítrio, tá? Nem é Sim, isso. Mas nós temos pensamentos diferentes acerca do termo, mas da ideia, da implicação, a gente pensa igual. Isso. Na ideia a gente pensa igual. Mas do significado do termo, a gente reflete de maneira diferente. Uhum. E é difícil falar assim, você está errado. Saca? Sim. Não é. Você simplesmente falava assim, há um livre-arbítrio a ponto da totalidade. Isso faz um apontamento, como eu disse lá no início, lá que a gente começou a conversar. Deixa de ser uma teologia, né? Passa a ser uma antropologia.
É até difícil nominar isso, né? Aham. Pois é. Mas além das implicações antropológicas, isso vai ter as implicações teontológicas também, porque o amor é o atributo principal de Deus. Todos, como a gente colocou, né, vão estar subordinados a ele. Né? Eles vão dizer que, por conta disso, Deus é um ser eminentemente sensível, relacional e imutável, por conta desse atributo que eles super enfatizam, que é o amor. Né? Para que o homem pudesse ser livre, Deus se sujeitou ao tempo e se autolimitou com relação à sua soberania, com relação à sua onisciência e com relação à sua onipotência. Né? Aí, respondendo o que você falou, lá mais embaixo a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o que são atributos? Os atributos de Deus se referem às características do ser de Deus. Né? Atributos que Deus vão enfatizar o ser de Deus. Você tem dois tipos, duas categorias, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus nos comunicou, ou seja, que nós temos também. E os incomunicáveis são aqueles que só Deus tem, são característicos do ser de Deus. Por exemplo, a gente costuma falar muito, né, os três mais conhecidos, a onipotência, a onisciência e a onipresença. Né? Aqui eles atacam a onisciência e a onipotência, porque eles não vão crer na onisciência, ou seja, que Deus sabe todas as coisas, e nem na onipotência. Porque se Deus não sabe todas as coisas, automaticamente ele não pode todas as coisas. Né? Então, e eles também pecam ao apontar que esses atributos comunicáveis, morais, você pode encontrar talvez atributos morais, eles são um presente de Deus de forma completa, né? E não é, né? Deus, não. A gente participa desses atributos em certa medida dele, né? Por exemplo, justiça. Exato. A própria palavra de Deus diz que a nossa justiça é um trapo imundo, mas nós temos um senso de justiça. A gente consegue amar, a gente consegue ter misericórdia, entre outros, né, atributos. Exatamente, mas é de forma limitada, né? A gente nunca pode ignorar isso, né? E essa teologia, Cício, ela tem alguns proponentes aqui no Brasil. Eu quero citar alguns deles, né? Eu acho que é importante. Sem nome vira com Chico, né? Com nome mesmo, com nome. Porque eu acho importante a gente citar. Né? Veja bem, nós não estamos aqui atacando a pessoa, mas sim as ideias, né? Partindo daquilo que a Bíblia fala. Mas vamos lá. Primeiro deles, que muitos vão colocar como um dos principais proponentes, né, dessa ideia da teologia relacional, é o Ricardo Gondim. Em um artigo no site deles, a gente vai encontrar esse trecho aí, né, que eu copiei e coloquei no slide aí. Ele vai dizer o seguinte: na teologia clássica, o futuro já aconteceu, não apenas por determinação de Deus, que exaustivamente decretou que todas as coisas boas e ruins acontecessem, mas também porque ele, em sua onisciência, já sabe de tudo o que vier a acontecer como já acontecido. Assim, não sabemos como nos comportar direito quando oramos e nem sabemos como agir quando coisas ruins acontecem. Quando algum mal acontece, diz-nos que a vontade de Deus nunca é frustrada e que ele tem uma agenda secreta que ainda não entendemos. Tentam nos confortar, afirmando que precisamos apenas acreditar que ele tem o melhor para nós. Assim vivemos uma esquizofrenia espiritual tremenda, cremos em verdades dogmáticas e agimos contrariamente a elas. A teologia relacional traz consistência à nossa espiritualidade, pois reforça a nossa compreensão paternal de Deus, lança luz sobre nossa imensa responsabilidade e nosso infinito privilégio de cooperarmos com o Criador. Somos artesãos do futuro. Numa teologia relacional, o futuro inexiste e Deus nos chama para sermos parceiros da sua construção. Né? Você pesquisar na internet, você vai encontrar esse texto, né, no site do Ricardo Ele Gondim. criou um espantalho aí, né, como se a resposta fosse uma resposta padrão de alguém que a gente não sabe quem é e falou Exato. Que é contra o processo de dogma e criou um. Exatamente. Ele caiu naquilo que ele criticou, né? Exatamente. Exatamente. E além deles, Cício, a gente vai ter outros representantes. Tem, por exemplo, um que ele mesmo se autodenomina como pastor coaching, que é o Tiago Brunet. Eu não coloquei o slide aqui, mas o que o Tiago Brunet vai dizer? Isso aqui vocês vão encontrar numa pregação dele, né? Com o título Descubra o Seu Destino. O título é até sugestivo, né? Descubra o Seu Destino. Tá no canal dele no YouTube, mas enfim, é só colocar Tiago Brunet, Descubra o Seu Destino, que vai aparecer. Em determinado momento ele vai dizer o seguinte: as coisas não estão determinadas, estão
planejadas. O seu futuro não está escrito, está desenhado. Ele, Deus no caso, né, planeja coisas para a sua vida e de diversas formas, inclusive pelas suas decisões, você pode apagar o que ele escreveu para você. Olha que loucura. Ele vai dizer então que Deus escreve, mas a gente tem a borracha que apaga aquilo que Deus escreveu. Alguns molinistas, eles caminham numa direção que é uma direção, não é essa. Aliás, molinismo não é teologia, é filosofia, né? Não é um pensamento teológico, é um pensamento filosófico, que diz que você tem mundos possíveis, né? E a partir dos mundos possíveis, Deus conhece todas as possibilidades futuras das suas ações. Se você tomar uma ação que vá à esquerda em um momento, Deus sabe, em sua soberania, quais são todas as implicações de todos os movimentos que você tomaria, não só o que você tomou. Deus, ele é tão na ideia de alguns molinistas, a soberania de Deus sobre o futuro é tão grande que você tem liberdade para tomar qualquer ação, mas qualquer possibilidade de futuro é de conhecimento de Deus. Eles dizem que isso faz de Deus ainda mais onisciente, porque ele não conhece apenas o resultado das suas escolhas, mas também conhece o resultado das possibilidades. Se você escolhesse livremente um caminho, mas qual a diferença aqui? Esquerda, então, ali é um pensamento filosófico mais bem elaborado. E aqui não, aqui é outra palavra. Não, a diferença deles aqui é que, como foi falado anteriormente, Deus ignora o futuro. No molinismo, Deus conhece as possibilidades. Então, aqui possibilidades. Não. Aqui Deus ignora porque eles vão dizer que Deus se autolimitou, né? Mas não para por aí, não. Bem coisa pior ainda. Tem um teólogo famoso aí, teólogo vou fazer com abre aspas, fecha aspas. Teólogo, né? Dessa geração mais nova. Geração nova de pastores aí, é o Victor Azevedo. O cara tem seguidor pra caramba. E respondendo a um de seus seguidores no Instagram, ele disse o seguinte: se Deus estivesse no controle, não teríamos história de crianças com fome, de mulheres estupradas, miséria, coronavírus, governos oprimindo seres humanos e calamidades. Então, Deus não está no controle de tudo, né? Então ele vai contra, né, a questão da soberania de Deus. Ele não acredita que Deus é soberano. E ele é um leitor assíduo de Clark Pinnock, que foi um dos teólogos que a gente citou lá atrás, que é um dos proponentes da teologia relacional. Inclusive, nas redes sociais dele, ele posta livros desse cara e tal, enfim, né? Mas fazendo, então, um contraponto teológico, o que as escrituras vão falar acerca de alguns dos argumentos, ou de todos, né? Na realidade, a gente vai pegar um por um aqui e falar. Em primeiro lugar, sobre a interpretação literal sugerida por eles, porque eles falam que a Bíblia deve ser lida literalmente, né? Quando a Bíblia atribui face, costas, olhos, braços e pés a Deus, ou afirma que ele se arrependeu, como nós vamos encontrar em 1 Samuel 15:11, ou lhe atribui sentimentos como ira, em Romanos 1:18, ou ciúme, como Êxodo 34:14, nós não devemos compreender essas palavras com o mesmo sentido e significado com que elas são aplicadas a nós, seres humanos, finitos e pecadores, né? Aqui nós temos casos de antropomorfismo e antropopatismo. Lá atrás eu falei sobre o antropopatismo, que é a atribuição de sentimentos a Deus. E o antropomorfismo é a atribuição de formas, né? Então, quando fala que Deus tem faces, costas, olhos, braços e pés, não é literal. Né? Tem também o zoomorfismo, né? Que é as asas, como eu disse, Apocalipse, que chama que o cordeiro aparece, o leão aparece também, apontando para a divindade. Olha que ser estranho que a gente está pintando. E além de ser um ser estranho, Cício, qual o perigo disso? É da gente cair em idolatria. Porque se eu começo a imaginar Deus com mãos, pés, costas, olhos, ouvidos, qual o problema de eu representar isso e adorar uma imagem? A gente cai no risco da idolatria realmente, então é perigoso. E o que a Bíblia vai falar acerca disso? João 4:24 vai dizer que Deus é espírito. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Né? Números 23:19 vai dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Então o que a gente tem que fazer? É preciso compatibilizar essa linguagem, a linguagem antropomórfica e antropopática,
compatibilizar essa linguagem com a revelação bíblica. Ou seja, quando eu pego um texto que fala sobre a face de Deus, sobre as costas de Deus, sobre os olhos, sobre os braços, os pés de Deus, eu não posso analisar esse texto só de maneira isolada, eu tenho que compatibilizar com o restante da revelação bíblica acerca de Deus. Podemos dar um exemplo aqui claríssimo. O que eu dei aqui de João, né, que Deus é Espírito, por exemplo. Nós temos aqui um mais complicado. Quando Davi era rei, e isso está escrito lá em 1º e 2º Samuel, Deus instiga Davi a fazer um censo. Sim. Lá em Crônicas, Satanás instiga Davi a fazer um censo. Quem instigou Davi a fazer um censo? Se você tem que ser literal. Pois é, exatamente. Entendeu? Se você não vai usar a perfeita hermenêutica, se você não vai se debruçar na beleza que é a espiral hermenêutica de Garrett Osborne, se você não vai lançar luz ao texto de forma que o texto se explique porque ele foi inspirado, eu acho que aqui, pastor Ricardo, a gente precisa abrir um parênteses e falar sobre inspiração divina. Porque a inspiração divina, ela não é uma psicografia, não é verdade? Ela não é Deus se apoderando do profeta e usando o corpo do profeta para fazer anotações. Obviamente que existem momentos em que Deus fala, escreva assim, mas o todo da Bíblia é uma inspiração. Exato. E a palavra inspiração é muito sugestiva, né? Porque inspiração é o ato de puxar o ar. E quando o profeta ele puxava esse ar divino, ele se enchia de ideias. É o Theopneustos, né? Do grego. Theopneustos. E a sua ideia fez com que ele, com o conhecimento de mundo que ele tinha, escrevesse as verdades que apontam para a redenção. Porque a partir de Gênesis, no capítulo 3, nós temos a história do fim dos tempos, que começou em Gênesis, no capítulo 3, ali no verso 15, quando o Senhor promete que do ventre da mulher sairá aquele que pisará a cabeça da serpente, a serpente lhe ferirá o calcanhar. Então, veja bem, eu acho que a gente precisa primeiro falar. Por quê? Porque quando o profeta, inspirado por Deus, precisa descrever algo para o povo específico de sua época, ele vai escrever conforme o conhecimento que ele tem e conforme o entendimento que o povo teria. Por isso que Cristo falou em parábolas e não falou em foguetes. E isso implica, muitas vezes, em usar uma linguagem figurada, né, para exatamente conseguir se fazer entendido, né? Então Deus vai usar. Por exemplo, você citou aí um exemplo, eu até procurei aqui Salmo 91:4, né, que vai dizer: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo de broquel. Salmo 91:4. Ou seja, Deus literal? Tá entendendo? E tem vários textos. Se você colocar assim, Deus com asas, Bíblia, vai aparecer um monte de texto. Apocalipse. Sim. Apocalipse. Então, seus olhos viram um absurdo. Seus olhos são como chama de fogo, né? Então, a língua de uma espada afiada, o pé de latão reluzente. Mandar um abraço aqui para o Isaac, pastor Isaac, que está aqui com a gente também na live. Valeu, Isaac Mariano, pastor Isaac Mariano. Muito obrigado pela presença de você aí. Valeu, meu velho. Mas aqui um ponto importante aqui, Cício, sobre essa questão da interpretação literal, para quem está nos ouvindo aqui, quem vai ouvir depois também, é muito importante. Eu sempre falo para a galera lá da sala da EBD, para meus alunos da EBD, é o seguinte: a gente não faz teologia com textos isolados. A gente tem que primeiro pegar o contexto, às vezes o livro, às vezes a Bíblia inteira, para poder entender. Por exemplo, se eu pego um texto isolado, igual o Salmo 91:4 que eu li aqui, Deus tem asas? Como é que é esse negócio? Né? Ou o texto que vai falar da face de Deus, das costas, dos olhos, né? Isso vai gerar uma dúvida, né? Se eu pego o material desses caras aqui, começo a ler, né, literal, então Deus tem literalmente face, Deus tem costas, Deus tem olhos, Deus tem braços, Deus tem pés. E aí? Né? Aí eu complico. Você humaniza a divindade, né? Então é complicado isso. Então como é que eu faço teologia? Eu tenho que compatibilizar com o restante da revelação. Eu peguei um texto, é um texto complicado, então
A gente aprende isso no seminário, né? Regra básica de interpretação. Às vezes um outro texto vai explicar aquele texto que está gerando uma dúvida. Bíblia, um ou mais textos. A Bíblia explica a Bíblia, né? Exatamente, regra básica de interpretação. Né? Sobre a questão antropológica, a antropologia deles também não faz justiça ao que a Bíblia nos revela acerca, principalmente, das consequências que a queda produziu sobre a vontade humana. Eles não levam em consideração isso. Né? O que a queda provocou, né? Os efeitos que a queda provocou no ser humano. Gênesis 6,5 vai dizer: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Mais à frente, no capítulo 8, verso 21, vai dizer: é mau o desígnio íntimo do coração do homem desde a sua mocidade. Para completar aqui, Jeremias 17,9, clássico, né? Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Né? Então, eles ignoram também a questão antropológica, a antropologia bíblica. Eles têm uma visão de homem que não condiz com o que a Bíblia fala, né? Só que é na teontologia, ou seja, na doutrina de Deus, teontologia quer dizer isso. Não é teologia, tá? Teologia é o estudo acerca da revelação de Deus, e teontologia é o estudo acerca do ser de Deus, né? Exatamente na teontologia que eles, talvez a gente vai encontrar os principais problemas. Por quê? Em primeiro lugar, como a gente viu, eles vão enfatizar o amor, né? A realidade é que o amor não é o único atributo moral de Deus. Existem outros atributos. Deus não é apenas amoroso, misericordioso, bondoso e longânime. Deus também é justo, Deus também é santo, Deus também é fiel e Deus é verdadeiro. E super enfatizar qualquer atributo de Deus em detrimento dos demais resulta em uma representação humanista e deformada do Deus revelado nas Escrituras. Uma vez eu disse com... A gente tem que equilibrar isso, né? Uma vez eu disse com o pessoal da minha sala lá, né? Na minha sala também, quem não sabe aí, também dou aula na Escola Bíblica Dominical, eu e o pastor Ricardo, nós somos da mesma igreja, em turmas diferentes. Eu disse que Deus tem amor e misericórdia no mesmo padrão de perfeição de sua ira e justiça. Exatamente. Não há atributo divino que se sobressaia, porque ele é perfeito em todos os seus atributos. Inclusive, a gente vê isso de forma muito clara na cruz, né? Porque Deus tanto nos amou que enviou o seu filho para morrer por nós. Mas você vê o amor de Deus por nós, mandando o seu filho para morrer por nós. O que aplacou a ira de Deus. Exatamente, você vê a justiça divino. Também. Foi sacrifício divino. Você vê a justiça ali de Deus. Inclusive, tem um outro atributo de Deus que quase a pessoa parece que tem até medo de falar isso, que é a ira de Deus. É ira. É um atributo perfeita. Que é perfeita. Que ela não é como a nossa ira. E é por causa dessa ira, que é perfeita, que se manifesta a sua justiça. As pessoas, a Bíblia diz que a gente não pode pecar, mas a gente pode se irar. Olha que legal. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Né? Exatamente. Porque Deus também se ira, e Deus peca quando ira? Obviamente que não, Nunca. porque Deus é perfeito. Né? Nunca. Então isso é algo que a gente tem que observar. Eu não posso super enfatizar um atributo de Deus. Na Bíblia, o amor e a vontade soberana de Deus estão em perfeita harmonia. A gente vai encontrar, por exemplo, em Efésios 1, de 3 a 5, dizendo o seguinte: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo... Desculpa, eu falei Efésios, mas é Jeremias 31:3. Efésios vem logo embaixo. Jeremias 31:3 vai dizer: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então a gente tem o amor e a soberania de Deus aqui. Deus atraiu, mas ele amou. Então a soberania de Deus aqui também, e a sua benignidade também, né? Que também é um outro atributo moral de Deus. Efésios 1:3 que eu citei agora: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Temos aqui também soberania de Deus e o amor andando juntos, né? O texto de Efésios é tão fantástico que apresenta que as próprias obras que deveremos praticar são obras que são da parte de Deus, né? Olha que o tamanho aquele que fala que ele opera em nós o querer o efetuar? Não, fala que nós fomos predestinados nele para realizar as obras que ele pré-ordenou antes da fundação do mundo. Uhum.
Se não me engano, Efésios 2, final de Efésios 2. Então, ele é nós queria afetar Filipenses. Você falou Efésios, eu falei Filipenses. O texto de Filipenses, o início de Filipenses é uma teologia sobre a soberania de Deus. Ela é muito densa. Ela dá muitas e muitas horas de estudo para chegar a algumas conclusões. É um texto muito é uma teologia muito pesada ali, né, cara? Uma teologia muito densa, muito alta ali. Sim. E nada-se isso na Bíblia, em momento algum, eu até desafio aqui a galera que está assistindo aí, a procurar um texto que fale que em algum momento Deus se limitou, né, em seus atributos, por causa da liberdade humana. Não existe nenhum texto... Por causa da liberdade humana, Deus não se limitou. Há um momento que Deus se limitou. Não, mas não na questão dos seus atributos, né? Não, na questão dos seus... Deus se limitou em Jesus, na né? sua... É isso. Na sua onipresença, Deus se limitou na sua... Mas Deus não por conta da liberdade humana, não, como eles vão sugerir. Não. Pelo contrário, a gente vai encontrar alguns textos, Cício, por exemplo, Jó 23:13. Se ele, Deus, resolveu fazer alguma coisa, quem pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Isaías 43:3 vai dizer: desde os dias mais antigos, eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? E por último, Mateus 10:29-30, que vai dizer: nenhum deles, falando dos passarinhos, cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. E Davi fala: onde me esconderei do Senhor? Exatamente. Né? A ideia também de que Deus desconhece o futuro, aí relacionado ao ponto 4, que é a onisciência, né? Que eles vão tocar na questão da onisciência de Deus também. Eles vão dizer que Deus desconhece o futuro. É completamente contrária à revelação bíblica. Aí eu vou citar aqui só 2 textos, muito conhecidos, Salmo 139, de 1-6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É soberano, sobre modo elevado, não posso atingir. Aliás, o Salmo 139 é um dos meus prediletos, vai tratar basicamente de vários atributos de Deus, né? Mas a onisciência de Deus está muito clara ali, né? Pastor Ricardo, está muito claro. Mateus 24. Uhum. Como que a Bíblia ia ter argumentos escatológicos se Jesus fala com muita clareza o que vai acontecer, né? Nos últimos Marcos dias. 13 e Mateus 24. Como que Jesus apresentaria um discurso escatológico a respeito do fim das últimas coisas se o futuro estivesse em aberto? Exatamente. Como que Paulo falaria sobre a volta de Cristo se o futuro estivesse em aberto? Em 1 Tessalonicenses 4, né? 1 Tessalonicenses 4. 1 Coríntios, né, também vai falar disso. Como que nós teríamos uma carta chamada Revelação? Exatamente. Que aponta para o fim de todas as coisas, se o futuro está em aberto. Cara, assim, é muito fácil refutar, né? É arrancar páginas da Bíblia. Sim. É uma outra fé. Eu não me importo em dizer, cara, monta uma religião para você. Nós somos um país que é livre, velho. É livre. E sabe o que me irrita? Que os caras põem o nome Igreja Batista de não sei do quê. Aí a galera vem em cima de mim depois. Na Igreja Batista. Eles falam, não, cara, o nome é livre, o pessoal usa do jeito que quiser, mas enfim. Pois é. É isso. Pessoal aí do chat, quiser mandar pergunta, quiser comentar aqui com a gente, pode participar da nossa live. Fique à vontade. Nossa live ela é aberta para participação. Tenho certeza que vocês podem acrescentar aqui ao nosso bate-papo. Então, o chat está aberto, pode mandar pergunta, pode participar conosco e a gente vai fazer um esforço aqui do tic-teco para poder conversar com você. Se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei e pronto. Mas partindo, já caminhando aí para os finalmente aí, Cício, o último contraponto aí é acerca da onipotência, né? Por quê? Eles vão dizer que a onipotência é uma invenção dos teólogos cristãos, né? Não é o que as escrituras falam. O que as escrituras vão falar acerca disso? Gênesis 17:1 vão falar o quê? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Salmo 147:5. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, seu entendimento não se pode medir.
Malaquias 3,6. O mesmo pode ser dito com relação ao atributo... Desculpa, aqui com relação à imutabilidade, né? Que é Malaquias 3,6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Por quê? Porque eles vão falar que Deus muda, né? E Salmo 33,11, para complementar, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então, vai contra a ideia deles de que Deus muda, né? Então, a gente percebe com isso que é fácil até refutar esses argumentos. Eles fazem um malabarismo teológico para poder defender as suas ideias, mas pegam textos fora de contexto, né, e esquecem de trocentos outros textos bíblicos que colocam em xeque o que eles estão falando com muita facilidade. Não precisa de muito tempo. Uma pesquisa rápida ali que você vai achar vários textos, como a gente viu alguns aqui, que vai de contra, né, em direção contrária ao que eles pregam, ao que eles entendem, né? E, inevitavelmente, eles são obrigados a cair no universalismo. Sim, exatamente. Né? Inevitável. E para quem está nos assistindo aí, tem que ficar claro para nós o seguinte: o Deus que nós cremos não é um Deus distante, não é um Deus impessoal e insensível, né, como sugerem os defensores da teologia relacional. Ele transcende o tempo, ele governa a história, mas ele é gracioso, ele é amoroso, ele é longânimo e ele é misericordioso. Né? E a teologia relacional, teologia do processo ou teísmo aberto, é um exemplo de hermenêutica, de interpretação totalmente equivocada e inconsistente. E ela mostra para nós o perigo de se exagerar qualquer atributo de Deus em detrimento dos demais. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado. É muito perigoso quando você, sem querer, às vezes, começa a superenfatizar algum atributo de Deus. Tem gente que é muito comum hoje, superenfatiza o amor, mas tem gente que vai pelo outro lado, só vai falar da justiça de Deus. A gente tem que estar sempre olhando para a Bíblia de maneira equilibrada nesse sentido, né? Deus não é 50% um, 50% outro, 25% um, 20%, não dá para dividir percentualmente. Deus é... Já dissemos, ele é perfeito em todos os seus atributos. Exatamente. Né? Esse pensamento teológico equivocado confirma o que para nós? A necessidade de mantermos cativo o nosso pensamento às Escrituras. Né? A palavra de Deus fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então a gente tem que conhecer a palavra. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se dedica ao estudo da palavra, mais fácil fica identificar. Mais fácil fica fazer um contraponto teológico, porque você, quando bate numa heresia dessa aí, você automaticamente, a luzinha já acende. Opa, peraí. Né? Algo de errado não está certo. Exatamente. Né? E outro ponto importante, Ciso, é melhor a gente às vezes admitir que não compreende o que está oculto, que existem coisas que realmente Deus não revelou, né? Do que distorcer o que está claramente revelado na Bíblia. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes é complicado realmente lidar com essa tensão que há entre, por exemplo, a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Aí é mais fácil e correto, né? Falar que não dá para entender, que é difícil conciliar essas duas coisas pelo nosso racional, né, do que ficar tentando fazer malabarismo teológico no sentido na tentativa, né, de tentar explicar tintim por tintim, matematicamente. Né? A Bíblia ela tem muitas tensões, tem coisa que a gente não vai conseguir resolver de maneira matemática. Deus é um único Deus, mas é três pessoas. Né? No singular. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, a gente tem várias tensões nas Escrituras. Tem a tensão da soberania de Deus e da responsabilidade humana também. E a gente não precisa e nem tem que ficar tentando resolver essas questões. Né? A Bíblia não se propõe a isso. Por isso é importante a gente sempre se colocar no nosso lugar. Né? E aí eu lembro, quando eu falo disso, de uma frase do Franklin Ferreira. Quando a Escritura fala, nós devemos falar. Quando ela cala, nós devemos calar. Então, eu vou até onde? Até onde a Bíblia vai. Quando que eu paro? Quando a Bíblia para. Eu falo o que a Bíblia fala. O que a Bíblia não fala, eu não fico fazendo elucubrações, criando possibilidades, ideias, achismos. Eu acho isso, eu acho... Por isso que é bom, por isso que é boa a verdadeira hermenêutica. Porque o que se faz com uma boa hermenêutica? Você vai ao texto e você sabe, por exemplo, que Pedro ele foi martirizado no governo de Nero.
E no governo de Nero, Pedro já era um senhor, 60 e poucos depois de Cristo. Então, nós temos aí, sabendo disso, mais ou menos 65 depois de Cristo e tal, não depois de 68, não pode ter sido depois de 68 depois de Cristo. Sabendo disso, nós sabemos também como estava Roma, como estava Jerusalém. Dados históricos nos apresentam essas informações. A gente sabe quais os tipos de argumentos filosóficos e teológicos estavam efervescentes em Israel. Por isso, a gente pode tirar conclusões bíblicas do porquê que certas cartas estão escritas, porquê que certas frases que parecem perdidas em determinado documento das Escrituras, você consegue entender por que não estão tão perdidos assim. Por que Paulo fala para as mulheres de Corinto de uma forma e não fala para as mulheres de Roma da mesma maneira? O que estava acontecendo? Por que ele fala que é desonra pro homem ter cabelo comprido em uma carta e não fala nas outras? Não fala nas outras. Não fala nas outras. Por que em determinado lugar o argumento é um, em outro lugar o argumento é diferente? Exatamente. Pastor Ricardo, olha só. Eu tenho aqui uma pergunta para te fazer. Nós temos na eternidade, sim, um Deus que tem braço e perna. Jesus Cristo. Sim, Jesus. É até legal falar isso. Esse dia eu estava dando uma aula lá na EBD e algumas pessoas ficaram surpresas quando eu falei que Jesus ainda tem um corpo humano, né? Como assim? Tipo assim, mais que humano, vai. Corpo glorificado, tudo bem. Vai. Mas que a parte humana dele, ele ainda tem um corpo físico, um corpo glorificado, obviamente, um corpo que atravessa a parede, um corpo que realmente tem as suas diferenças com relação ao nosso corpo, porque o nosso corpo, como Paulo vai falar, é um corpo corruptível, né? Mas nós vamos ter esse corpo igual dele, Paulo fala, né? Quando nos revestir da incorruptibilidade. Não vejo a hora de atravessar a parede. Pelo amor de Deus. Não vejo a hora. E não sangrar, né? Porque mas parece que Jesus não sangrava. Quando ele se apresenta a Tomé, ele mostra chagas, fala, Tomé toca. Aparentemente não sangrava, né? E que come peixe, cara. E corta pão. E sai voando. Um corpo muito louco, velho. É massa! Esse é o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso Rei, nosso Salvador. Pois é, olha só. Então nós temos aqui, olha eu aqui fazendo a defesa dos caras aqui. Nós temos sim, num ambiente de eternidade, um Deus com braço, com perna, com barba. Sim. Como é que a gente... É verdade. Como é que a gente verdade. Mas o problema deles aqui é exatamente a questão de padronizar a hermenêutica, né? A hermenêutica deve ser sempre literal. A gente já viu nos textos que a gente abordou, como o Salmo 91:4, né? Que fala que das asas de Deus, das penas de Deus, né? Que não dá para fazer isso sempre. Se você for pela literalidade o tempo todo, você vai ter problemas. Então, quando eu tenho um texto que fala dos pés, das costas, dos olhos, como a gente já falou lá atrás, eu tenho que compatibilizar com o restante da revelação. E o restante da revelação vai dizer que Deus é espírito, né? Deus, ele tem um corpo em Cristo, sim, mas ele é espírito. A compreensão literária do texto é muito melhor do que a compreensão literal do texto. Sim. Porque nós temos poesia, história, nós temos evangelho, que não é uma biografia. O evangelho ele não é uma biografia, é um evangelho, é um anúncio. Então nós temos livros que são proféticos, nós temos livros que são poéticos, nós temos livros que são... Temos cânticos, né? Nós temos os cânticos, né, que são poesias. Se eu não entender como é que funciona minimamente o paralelismo, eu não vou compreender nada do texto. Por que 6 coisas Deus abomina e a 7ª ele detesta? Por exemplo, Deus gosta muito menos da 7ª do que das outras? O que está acontecendo? Eu não vou entender a tríplice afirmação de santidade divina. Por que Deus é santo, santo, santo? Eu não vou entender muitas outras coisas se eu não entender qual é a literatura que foi apresentada no texto
para poder desenvolver o argumento. Isso. Qual a intenção do escritor, o que ele queria passar ali. Por exemplo, as epístolas são cartas. Qual a proposta de uma carta? Né? Eu tenho que usá-la de acordo com a preço proposta de uma carta na época em que elas foram escritas, há 2000 anos. Tem que pensar nisso. Tem que pensar no que elas foram escritas, como que elas foram enviadas, que tipo de movimento era necessário para poder se enviar um documento chamado carta para um local que ficava 1.000, 2.000 quilômetros de distância, às vezes, o destinatário remetente. Como é que era esse processo? Por que Paulo ficou tão chateado com João Marcos quando João Marcos quis vir embora? Por que essa chateação? Será que foi à toa? Então, quando a gente faz as perguntas honestas para o texto, a gente consegue assumir respostas bíblicas de assuntos que às vezes não estão no texto, mas são assuntos bíblicos. Sim. Se você souber como é que foram as viagens missionárias de Paulo, as distâncias que ele percorreu, muitas informações vão ser respondidas. Muita coisa vai ser respondida. Sim. E é importante buscar essa compreensão da totalidade do texto bíblico, né? Porque senão eu corro o risco de, às vezes, interpretar um determinado texto, né, uma perícope de maneira equivocada. Porque eu estou olhando só para aquela parte ali, eu ignoro o restante da Bíblia, como a gente viu aqui na questão dos atributos, como a gente viu aqui na questão da antropopatia, do antropomorfismo e várias outras questões, né? Então eu tenho que saber compatibilizar isso. E a melhor resposta para isso, a melhor resposta que a igreja pode dar, né? A igreja de Cristo, é a ortodoxia, o que você diria? Você fala a melhor resposta em que sentido? A melhor resposta é a melhor forma de refutação a uma teologia que é agradável, porque esse é um problema. Porque quando você apresenta o poder, né, cara, a gente gosta, né? Sim. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de ter poder, e quando você tem poder sobre a divindade, isso é muito saboroso, né? Não só a gente gosta, como é algo que a gente busca, né? A gente quer conforto, a gente quer saber que a gente está mandando na parada, é confortável isso para nós. Isso está desde Adão, né? Adão caiu no papinho da serpente lá, exatamente no sentido de ser como Deus, né? Conhecedor do bem e do mal. Então, você igual a Deus, né? Parte dessa ideia aí. Desde lá de trás, a gente tem essa tentativa, esse desejo de querer ser como Deus. Aí vem uma teologia dessa, que coloca a gente de novo a serpente dizendo o mesmo, né, cara? Do ladinho ali, não, cara. Não tem a história, o futuro, a gente faz junto com Deus. Deus se autolimitou para que a gente pudesse ter uma parceria aqui. No fim das contas, a gente continua cirandando a árvore. Exatamente, é a mesma ideia. E, aliás, isso vai acontecer com todas as outras teologias antropocêntricas, né? Todas as teologias humanistas, todas as teologias que colocam o homem no centro vão, de alguma maneira, fazer isso, repetir o que Adão fez lá no Éden, entendeu? Vão querer colocar Deus, de alguma maneira, fora do lugar dele e o homem fora do lugar dele também. Né? Às vezes vão... porque eu não vou adiantar aqui, porque talvez a gente vai voltar a falar desse assunto, com certeza vamos, né? Mas não quero dar spoiler, né? Mas nessa teologia... gostinho, mas o trailer é legal, né? Nessa teologia especificamente, Deus está em pé de igualdade. Mas a gente vai ter outras teologias que vão rebaixando Deus cada vez mais. Tem teologia que vai colocar Deus como um garçom, um serviçal, alguém que está pronto a servir o ser humano. No final das contas, a gente continua em busca do trono, né? Sim, exatamente. Tem teologia que coloca Deus como aquele que é o seu treinador, é o seu coaching, que veio para te incentivar, para trazer palavras bonitas, palavras de incentivo, palavras, sabe? Para te dar vitória. Você, Cício, não nasceu para ser cauda. Você nasceu para ser cabeça. É o tamanho. E por aí vai. É sempre o mesmo desejo de tirar Deus do lugar do trono e sentar no trono. Sai daí, Deus. Sai daí. Você já sentou demais aí. Com licença, deixa que eu faço do meu jeito, porque o que você fez deu errado.
É mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. É a sina de Adão, né? A mulher que tu me Exatamente. deste fez isso aí. Sua mania de criar, Deus, fez eu cair. Pastor Ricardo, 1 hora de live, acredito que a gente não esgotou o tema, mas Não, acredito que a gente eu quero, fez... inclusive, Cício, falar que assim, tem material disso aí. Quem quiser se aprofundar, tem o site lá, Teologia Brasileira, tem o artigo do Augusto Nicodemos. Tem um outro site que eu não vou lembrar agora, que tem um artigo também do Franklin Ferreira falando sobre teologia relacional. Monergismo também, você acha? O Monergismo vai falar sobre isso. O livro Antropologia Reformada, do Paulo Anglada, do saudoso Paulo Anglada, tem um capítulo que ele trata da questão da teologia relacional, ele cita algumas coisas. Você vai ter também livros do Piper, o Augusto Nicodemos tem livro também que ele lançou falando acerca disso. Enfim, tem material. E tem a Bíblia. Lê a Bíblia. Principalmente a Bíblia. Pelo amor de Deus, lê Romanos. Se você der desculpa, você não tem dinheiro, não tem tempo, mas a Bíblia você tem que ler. O aplicativo tá gratuito aí, cara. Ó, lê João, ó, vou dar as dicas aqui. João, Romanos, Efésios. Pronto. Já Fechou. refuta. Minha nobreza, muito obrigado aí, cara, por essa apresentação. Na semana que vem a gente volta com outro tema. A gente vai divulgar qual que é o tema lá no nosso Instagram. Fica ligado aí. Então vai lá com a gente, curta, comente e compartilhe essa live. Você que está aí até agora, você que chegou depois da live já rolando, muito obrigado que você assistiu a live. Deixa seu comentário aqui embaixo, clica aí no botãozinho de curtir. Você ajuda a gente pra caramba a desenvolver essa troca de ideia chamada Contraponto Teológico. Pastor Ricardo, muito obrigado. Nós estamos juntos. Eu que agradeço, Pastor Cício, agradeço a todos que assistiram a live aí, aqueles que vão assistir depois. E reforçando aí, segue a gente lá no Instagram, Contraponto Teológico, @Contraponto Teológico. E divulga aí para fazer o canal crescer. Nós. Massa. Muito obrigado, gente. Boa noite. Fiquem todos com Deus.